glória, todo louvor, toda exaltação seja dada a teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A todo o povo de Deus, boa noite, que a paz seja contigo, seja convosco, que o Espírito Santo possa entrar na tua vida, no teu coração, de uma forma especial, que o Espírito Santo possa entrar na tua casa, na tua vida, na tua família, levando bênção de uma forma especial, estruturando você, para que você possa alcançar as promessas de Deus na tua vida. Amém? Eu quero começar orando para o nosso projeto de vida, para que Deus venha te abençoar, nos abençoar no nosso projeto de vida da igreja, que é um projeto maravilhoso de tomar posse das promessas de Deus em nossa vida. Diga comigo, eu tomo posse das promessas de Deus na minha vida. É o momento mais importante para você tomar posse das promessas de Deus na tua vida. É o momento mais necessário que Deus preparou durante esse ano, para que você tomasse posse das promessas de Deus na tua vida, para nós tomarmos posse, porque nós vamos precisar da graça de Deus, das bênçãos de Deus sendo derramada em nossas vidas. E nós temos um objetivo de alcançar até o final do ano 10 células, de ler o Novo Testamento mais Provérbio. Eu espero que você esteja lendo, já alguns já terminaram, parabéns por aqueles que já terminaram, espero que você termine o Novo Testamento mais Provérbio, que é muito importante. Nós temos o objetivo de colocar o forro nesse templo, o piso neste templo e batizar 40 almas. Esse é o nosso sonho, nosso objetivo, e eu quero orar por ele, para que Deus venha nos abençoar, que Deus possa tornar você um evangelista de primeira, um pregador da palavra, alguém com unção para anunciar o evangelho e resgatar as almas do caminho do pecado, do caminho da morte. Essa é uma função dada diretamente por Jesus para cada um que se converte, tá bom? Então você tem um chamado na tua vida. Ore junto comigo. Pai querido, Pai amado, nós colocamos diante de Ti cada projeto de vida nosso que mencionamos diante de Ti. O Senhor venha abençoar de uma forma especial, que cada sonho ele venha se tornar realidade. O piso, o forro, a leitura da palavra, a abertura das células, a leitura da Tua palavra, o batizando 40 almas. Que o Senhor venha abençoar de uma forma especial, que cada sonho, cada um desses projetos se torne realidade nesse ano, em nome de Jesus. Diga comigo, 2020, apesar das dificuldades, apesar da circunstância, apesar das barreiras, será um ano de realizações na minha vida. Vai ser um ano de realizações na tua vida, meu irmão, minha irmã. Acredite nisso, creia nisso. Não olhe para a situação, não olhe para a circunstância, olha para aquilo que Deus pode realizar e quer realizar na tua vida. É um ano de realizações na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pelo nosso projeto de vida individual, nosso sonho, para que ele venha se tornar realidade. Ora junto comigo. Antes de estar aqui no altar do Senhor, ele precisa estar dentro do teu coração. Pai querido, Pai amado, nesse momento nós colocamos diante de Ti nosso sonho, nosso projeto de vida 2020. Aqui tem muitas coisas, Senhor. Talvez tenha o sonho de um carro, um sonho de reforma, um sonho de um terreno, o sonho de um emprego, um sonho da casa própria. Deus, talvez um sítio, uma fazenda, talvez coisa mais simples, mas cada sonho tem a sua importância para cada um de nós. Realiza, Senhor, o nosso sonho. A cada dia que passa, mesmo na circunstância contrária, nós continuamos confiando em Ti, que o nosso sonho está se tornando realidade em nome de Jesus. Eu quero declarar na tua vida que o seu sonho, ele está deixando de ser um sonho e se tornando realidade na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pelas pessoas que têm seu pedido de oração. O seu pedido de oração que você vai colocar diante de Deus aí agora, porque você não está podendo colocar aqui. Então você vai colocar aí diante de Deus.
o seu pedido de oração. Ore junto comigo. Pai querido, Pai amado, nós colocamos, Senhor, cada pedido de oração que as pessoas estão fazendo agora, as necessidades atuais do teu povo, da tua igreja, da igreja do Evangelho Quadrangular, daqueles que estão assistindo, ó Pai, seja quadrangular ou não, nós queremos declarar, Senhor, tuas bênçãos na vida dele, que as suas necessidades, seus pedidos de oração sejam ouvidos, em nome de Jesus. Cada pessoa que tem seu nome escrito nesse caderno, o Senhor possa entrar em cada hospital, em cada quarto, em cada leito, no CTI, no centro cirúrgico, nas cadeias, nas casas de recuperações, também nos lares, quebrando as correntes da enfermidade, dos vícios, da idolatria, do pecado, levando a cura, a libertação e principalmente a tua salvação. Nós declaramos, Senhor, a tua bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar pelos aniversariantes dessa semana, né? Nós temos a Nilson e Bianca, que está fazendo aniversário hoje. Janaína e Rafaele, eles fizeram na segunda-feira da semana passada. E se tiver outra pessoa que fez aniversário também, que eu não citei aqui, eu não tenho o nome escrito aqui, você precisa mandar aquele pedido que eu fiz para você, para mim ter todos os seus dados atualizados no meu computador, para que eu possa ter acesso no momento que eu precisar e atualizar o seu cadastro, tá bom? É por isso que eu tenho aqui, eu sei os nomes dessas pessoas aqui hoje. E espero que semana que vem eu possa estar falando também os nomes da semana, que tem várias pessoas que estarão aniversariando essa semana que vem. E quem faz aniversário de casamento também, eu quero orar. Se você desejou ir num restaurante, levar sua esposa num restaurante, não pôde, não fique triste, não. Porque Deus vai acrescentar muita bênção na tua vida, tá bom? Ore junto comigo. Pai querido, Pai amado, nós apresentamos perante a tua face cada aniversariante, Senhor, dessa semana, que o Senhor venha abençoar de uma forma especial e poderosa, que os dias vindouros sejam cheios da tua bênção, da tua graça e da tua prosperidade. Eu declaro em nome de Jesus. E também abençoa, Senhor, cada casal que está aniversariando de vida conjugal. O Senhor venha abençoar, que haja compreensão, mais amor, mais unidade, que o Senhor venha acrescentar bênção em toda a família, principalmente nesse momento de confinamento. O Senhor venha abençoar, fortalecer os casais, Pai. Abençoa, presenteia cada casal, Senhor. Em nome de Jesus, digam amém. Glória a Deus. Eu quero orar por você também, que você que é dizimista, você que é ofertante. Eu sei que fica difícil nesse momento, porque aqui na igreja é tudo bem mais fácil, né? Na hora da oração você entregar a sua oferta, mas não deixa vacilar o seu coração. Prepara a sua oferta, envia a sua oferta para o tesoureiro, a Nilson ou Jesuína, qualquer um dos dois, você pode marcar com eles, você pode entregar para os tesoureiros da igreja a sua oferta, você pode entregar o seu dízimo. Tem várias pessoas que entregam o seu dízimo, fala com eles, liga com eles, porque já entenderam que a fidelidade para com Deus, ela abre portas de bênção na tua vida. Então, continue sendo fiel com Deus, não perca a tua bênção. Você não entregou o seu dízimo ainda, entre em contato com a tesoureiro, a Nilson e Jesuína, tá bom? Eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, nesse momento nós colocamos cada ofertante nas tuas mãos. O Senhor venha abençoar de uma forma especial, de uma forma poderosa, que a sua dispensa haja mantimento, ó Pai, ainda que falte muita coisa no mercado, ainda, Senhor, que devido às circunstâncias atuais, venha a faltar alguma coisa, eu quero declarar na mesa de cada ofertante, na mesa daqueles que creem, não vai faltar, vai ser sempre sobrando, em nome de Jesus, vai haver abastança, em nome de Jesus. Eu quero declarar a tua bênção, Pai, a lei da multiplicação da tua bênção, do dizimista, eu quero declarar sobre os dizimistas fiéis, que as comportas do céu se abram, derramando bênção sem medida sobre cada vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. É algo muito especial quando você entende que a tua fidelidade não muda o comportamento de Deus, mas muda algo na tua vida e te aproxima de Deus. Então, é em benefício nosso o bem da fidelidade. Amém? Eu quero, nesse momento,
passar para a palavra do Senhor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos 12. É onde nós vamos estar ministrando uma palavra sobre a tua vida. Eu aconselho a todos, a 15ª, que assistam o culto de domingo, o da parte da manhã e os das 18h30, o da parte da tarde. Por quê? Porque eu tenho ministrado 2 mensagens diferentes para que você seja abençoado. Eu tenho ministrado 2 palavras com a finalidade de Deus fortalecer a tua fé. Então não deixe de assistir de forma alguma, de participar dos 2 cultos, o culto da manhã e o culto da noite, para que você retenha o máximo daquilo que Deus deseja realizar na tua vida. Eu, como seu pastor, eu falo com Deus e eu não pego qualquer mensagem para ministrar na tua vida. Às vezes eu gostaria de ministrar uma palavra, mas eu sou impedido de ministrar aquilo que eu quero. Se eu quiser e persistir, eu vou ministrar. Mas o importante é eu pregar aquilo que Deus deseja falar no seu coração. Por isso eu pergunto para Deus em oração. Eu fecho os meus olhos, eu oro, eu peço para Deus: Senhor, me leva na palavra que o Senhor deseja que eu pregue para a tua igreja. E aí então, quando Deus confirma na minha palavra, eu ministro a palavra então, porque eu sei que é da vontade de Deus. E hoje Deus me trouxe a esta palavra do capítulo 12 de Atos, que diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, ele continuou. Isso agradava aos judeus, ele continuou, mandando prender também a Pedro. Eram então dias dos pães ázimos, e havendo prendido, lançou-o na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, 4 equipes de 4 soldados. Tinha 16 soldados para guardar Pedro, cada um em um horário, cada 4 em um horário, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado, isto é, preso, guardado na prisão, mas, escuta só isso, presta atenção, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, Pai querido, Pai amado, que nesse momento o Senhor possa liberar a tua unção, a tua sabedoria, a todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, esta palavra. Abre, Senhor, o entendimento de cada um, para que cada um venha entender a tua palavra neste momento, nesta noite, e que o Senhor possa mover o nosso coração de forma tal que sejamos cativos em obediência à tua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre todos aqueles que vão assistir depois esta mensagem, de alguma forma vão encontrar essa mensagem no Facebook ou no canal e vão assistir essa mensagem. Eu quero declarar que eles sejam abençoados, enriquecidos pela tua graça, em nome de Jesus. Digam amém. Bom, acho que você já percebeu o título da mensagem, porque eu quero falar sobre oração. Oração assim é algo assim tão difícil da gente implantar, porque existe uma série de coisas que trabalham contra para que você não ore de forma alguma. O que eu ensino? Tem pessoas que acham que se ele ficar orando o dia inteiro, Deus vai responder. Não vai. Assim como também não vai responder se ele não orar nada.
Porque o fato de nós orarmos insistentemente, muito e muito tempo e de muitas formas por algo, sem ter o objetivo certo, o objetivo perfeito, dentro da vontade de Deus, não move o coração de Deus. Então nós precisamos estar alinhado com a palavra de Deus, para que aquilo que nós colocamos em oração, ela venha surgir efeito e o milagre venha acontecer na nossa vida. Você já percebeu que a gente até ora bastante, mas a gente ora para a gente primeiro? Você sabe que todos os dias eu tenho levantado de madrugada, eu e a pastora, todos os dias. Nós vamos fazer no dia 26, 35 dias, nós estamos levantando às 5:30 da manhã, orando até às 6:10. Todos os dias. Hoje eu levantei às 3 da manhã. E o que eu faço? Antes eu orava por mim, pela pastora, pela minha família. Hoje eu tenho uma visão diferente. Eu começo por causa da situação. Eu em vez de orar primeiro para minha família, pela minha vida, pela vida da pastora, primeiro eu oro pelo Brasil primeiro. Eu começo orando pelo Brasil, pelo povo do Brasil, por cada estado do Brasil, por os 26 estados do Brasil, e começo a colocar o Brasil nas mãos de Deus de todas as formas, e por último, eu vou orar pela minha família, e por último de tudo por mim, e pela minha esposa. Por quê? Porque eu entendi que a prioridade de Deus e as bênçãos de Deus, ela move na nossa vida, quando eu estou intercedendo por outros. Quando eu não estou buscando algo em causa própria. Não é errado buscar algo em causa própria, mas o problema é que nós buscamos muito em causa própria e esquecemos de outras coisas. Por isso eu quero falar sobre oração. Uma pergunta: por que orar? Qual a finalidade de orar? Porque a oração, ela muda o seu interior. A oração, ela muda o seu ser, muda dentro de você. Quando você ora, algo muda dentro de você, no teu interior. Deus, através da oração, Ele traz paz para você. Ele enche de paz, porque a presença de Deus, ela entra dentro do teu coração, da tua vida, da tua mente. Ela enche o teu coração de uma forma muito especial. E a oração, ela muda a circunstância de dentro de você e do lado de fora também da tua vida. Entre as pessoas, na circunstância, Deus muda a circunstância do lado de fora, do lado externo, a teu favor. Por isso devemos orar. A mão de Deus, ela move as pessoas próximas de você, ao redor de você, para agir a teu favor, para que o milagre comece a acontecer na tua vida. Entendeu por que nós devemos orar? E ainda você tem dificuldade de orar e talvez você ainda não encontrou a necessidade ainda, o porquê, a razão por que nós devemos orar. Preste atenção. Eu quero falar aqui, Êxodo 25, 22, a oração, ela agrada o coração de Deus. Êxodo 25, 22, anota aí, porque eu vou falar bastante versículo hoje. Vou pregar até mais rápido, para dar tempo de eu falar todos os versículos que eu anotei aqui. A oração, ela agrada o coração de Deus. Olha o que está em Êxodo 25, 22, diz assim: e ali virei a ti, falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Olha, Deus procurando a comunhão. Então Deus gosta da companhia do homem, Deus procura a nossa companhia, Deus procura ter comunhão conosco, Deus procura dialogar conosco. É desejo de Deus compartilhar conosco. Ele criou tudo isso para falar com os seus através de Moisés. Mas eu quero citar mais uma coisa. A oração, ela te traz alívio para a sua vida. Quando a pessoa está tenso, sobrecarregada e talvez não sabe nem porquê, não consegue dormir direito, não consegue viver direito, não consegue desfrutar das coisas direito, está sempre faltando algo na vida dela, parece que está sempre oprimida. O que Jesus diz? Em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos
É isso mesmo, vos aliviarei. Ainda tem, mas vou parar nessa parte do versículo. Ele nos alivia. E por quê? Porque quando o Espírito dele, quando o Espírito Santo ele entra na tua vida, ele te alimenta. E nós precisamos de alimento espiritual. O que mais que a oração faz? A oração abençoa os outros. Ela abençoa os outros. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Anota aí. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Olha só, por todos os homens. Por isso, quando você ora pelos outros, Deus não só abençoa a vida dos outros através da tua oração, como também abençoa você. Talvez as bênçãos de Deus venham mais na vida daquele que ora pelos outros do que quando a gente ora pela gente mesmo. Porque a gente tem, talvez, a situação, a dificuldade de orar pelos outros, mas para nós queremos orar sempre, colocar tudo diante de Deus. E devemos, não está errado não. Mas nós não podemos esquecer que quando nós alinhamos a nossa oração com a vontade de Deus, nós colocamos também os outros, talvez em primeiro lugar do que nós. E aí as bênçãos de Deus não só acontecem na vida dos outros, como também acontece na nossa vida. Tá bom? Na nossa vida. Jó 42:10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía antes. E eu quero declarar na tua vida, para você aprender a orar, para você buscar a Deus, eu quero declarar na tua vida que Deus vai virar o seu cativeiro também. Aquilo que você está vivendo nesse momento, Deus vai virar o seu cativeiro. Deus vai te abençoar de uma forma especial, ainda que você venha perder nessa situação que o Brasil está vivendo. Eu quero declarar na tua vida, eu quero declarar na tua família, eu quero declarar na vida de cada empresário desse Brasilzão maravilhoso, que Deus vai acrescentar bênção na tua vida. Deus vai virar o cativeiro da tua família, Deus vai virar o cativeiro da tua vida, Deus vai virar o cativeiro do nosso país, do nosso Brasil, e vai acrescentar bênção em nome de Jesus. Eu quero declarar isso na tua vida, porque eu sei que isso é da vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. A oração, ela abre portas de Deus na tua vida. Para quê? Para te mostrar coisas grandiosas. Olha só, Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes, firmes, que você não sabe. Mas como que Deus vai revelar isso na tua vida? Como que Deus vai acrescentar isso na tua vida se você não tem uma vida de oração? Então mude a sua vida hoje mesmo, agora mesmo, e aprenda a tomar gosto pela oração, tá bom? Agora escuta só, o que acontece quando você ora? Presta atenção, várias coisas acontecem quando você ora. E eu já ensinei que a oração, quando você começa a orar, é como assim, quem já viu o redemoinho? Começa fraquinho, 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 depois ele vai tomando força, vai subindo, leva folha, leva palha, leva o que ele puder, e se ele for muito forte, ele leva a coisa até mais pesada, um redemoinho. O que acontece quando você começa a orar? O inimigo nem liga para você. Mas quando você continua orando, você vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força, tua oração vai subindo, você vai se aproximando de Deus, você vai tomando gosto pela palavra, o Espírito Santo vai enchendo o teu coração, você vai se fortalecendo, e a Bíblia diz que os céus estão cerrados para nós. Os céus não ficam abertos, eles ficam cerrados para nós, por causa do pecado da humanidade, por causa do nosso pecado. Então o que acontece? Ela toca o céu quando você ora, persistentemente, ela toca o céu, e os céus então abrem para você.
Aí para onde você vai, os céus vai estar aberto para você durante todo o dia que você orou, até que você dobre seu joelho para orar novamente. Eu tenho ensinado isso, mas é tão difícil que as pessoas têm dificuldade de orar. Mas é bom você entender que pelo menos duas coisas acontecem quando você ora, tá? Não, quando você não ora, pelo menos duas coisas acontecem, várias, mas eu quero citar duas aqui. Acontece na tua vida a ausência de resultado. Você tem tido ausência de resultado? Você tem tido ausência de resultado? Sem oração e confissão da palavra, as forças malignas, elas te atacam, nos atacam sem restrição, com toda a sua força, com todo o seu poder. E me diz, como é que eu vou resistir a tais forças que a gente não conhece? Por que está tanta gente com medo aí de um vírus que a gente não consegue ver? Já pensou se o vírus fosse do tamanho de uma bola de futebol? Quando ele viesse, o que a gente ia fazer? Ia picar o pé dele, é ou não é? Eu não tinha dúvida não, todo mundo ia andar de botina. Quando você via, o vírus aqui, já picava o pé dele. Mas ele não é, você não consegue vê-lo. Ele é invisível aos olhos nu, aos olhos humanos. Ele é invisível, a não ser com os equipamentos necessários. Assim também é aquele que se levanta para te derrubar. Você não consegue enxergar, mas ele levanta quando você não ora, ele levanta sem restrição para arrebentar com você, tá bom? Outra coisa, a ausência de santificação. Você é puxado mais para o pecado, você não tem força contra o pecado. O pecado ele te envolve cada vez mais. Quanto mais você quer sair do pecado, mais você se envolve no pecado. Você não consegue mudar a tua mente, não consegue mudar o teu coração. Por quê? Porque existe uma ausência de santificação na tua vida, porque você não ora. Através da oração, o que acontece? Nós nos submetemos a Deus, a nossa vida carnal. Nós nos submetemos a nossa vida carnal perante a presença de Deus, que é santo. E as bênçãos dele começam a ser derramadas na nossa vida. E eu posso garantir para você que é impossível obedecer a Deus sem oração. Uma pessoa que não ora, ele nunca vai obedecer a Deus de forma alguma. Jamais ele vai obedecer a Deus se ele não ora. Bom, mas você tem razão em muitas coisas na tua vida, porque existe inúmeros obstáculos na oração. Existem muitos obstáculos na sua vida de oração. Eu quero falar de você, na sua vida de oração, tá bom? Existem muitos obstáculos, mas eu vou citar alguns deles. Segura aí. Você falha em reconhecer o seu direito como filho de Deus. Um dos obstáculos, você ora, mas você não reconhece verdadeiramente que você é filho de Deus através do sacrifício de Jesus. Você não reconhece esse seu direito, que você é filho de Deus. E isso é uma barreira na tua oração, porque se você não reconhece isso, também você não recebe de Deus. Segundo, sua ignorância sobre o poder da oração. Isso significa o quê? Você não conhece o poder da oração. Você tem dificuldade de conhecer, você não entende o poder da oração. Terceiro, sua preguiça. Quantos têm preguiça de orar? Sua preguiça para orar, a sua apatia em respeito à oração, isto é, a sua falta de estímulo, sua falta de sentimento para orar, né? Impede, isso é um empecilho, ele te impede você de ter uma resposta de Deus para a sua vida. Você ora com base no problema. Ei, ouça isso. Você sempre ora com base no problema, mas você precisa orar com base nas promessas de Deus. Entendeu isso? Quando a gente ora, qual que é a nossa tendência? Orar com base no problema. Mas nós estamos orando errado. Por quê? Isso é uma barreira para a nossa oração, para não receber as promessas de Deus.
Porque nós temos que orar não com base no problema, não fundamentado no problema, mas fundamentado na promessa de Deus para a nossa vida. Entendeu? Isso é algo importante que você precisa. Mas dá para fazer também a quarta atitude. Sua atitude negativa em sua oração te impede de ter resposta. Quando você tem atitude negativa, eu vou orar, mas será que Deus vai me ouvir? Atitude negativa. Então você já não vai ter resposta. Por quê? Porque na tua oração você teve uma atitude negativa. Isso é uma barreira para que não tenha resposta da tua oração. Sua atitude negativa, ela te impede você de receber aquilo que você precisa na oração, de ter resposta. Você ora, mas não tem a resposta do problema, tá bom? Porque você ora com base no problema, não com base nas promessas. Quinto, e vou parar por aqui, esse quinto só. Seus sentimentos. Olha só, seus sentimentos. Se você ora só quando você sente desejo de orar, é uma barreira contra a tua oração. Você não vai ter resposta de Deus para a tua vida. Você não vai ter resposta de Deus para a tua vida. Por quê? Você vai orar de vez em quando, porque quando que você vai estar disposto para orar? Quer saber quando? Nunca. Quando que você vai ter desejo de orar? Não aquilo que te impulsiona, aquilo gostoso, igual você chegar, ligar a televisão e assistir um filme. Sabe quando? Nunca. Porque a oração, ela abre porta de bênção de Deus para a tua vida. Ela multiplica as bênçãos de Deus na tua vida. Então você acha que a força maligna que tenta ali te prender é muito grande. Então você não pode orar somente quando você tem desejo de orar. Você tem que criar hábito de oração. Você tem que disciplinar a tua vida para você orar. Amém? Eu quero dar aqui também algumas razões porque Deus não responde a nossa oração. Talvez você tenha orado, tenha colocado diante de Deus, mas não tenha tido resposta. Por qual motivo Deus não responde a oração? Um motivo. Segura aí. Motivo errado. Está lá em Tiago 4:3. Anota para você ler. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos teus próprios deleites. Então, quando você pede pelo motivo errado. 2. Quando tem pecado no seu coração. Quando você cometeu o pecado, não reconheceu que pecou diante de Deus, não recebeu também o perdão de Deus, porque você não reconheceu que pecou, não colocou diante de Deus, então você tem pecado no seu coração. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades, isso é, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Por isso nós temos que reconhecer o nosso pecado e colocar diante de Deus e receber o perdão de Deus, para que sejamos abençoados. 3. Ídolos na sua vida. Não, pastor, mas eu sou evangélico, eu não tenho ídolo não. Tem certeza que não tem? Tem certeza? Não pode ir lá na minha casa, pastor, você não vai achar nenhum ídolo lá. Tem certeza que não tem? Eu vou te mostrar o que Deus fala para o profeta Ezequiel em Ezequiel 14, do 1 ao 3. Anota aí. E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face.
Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles ou interrompido por eles? Sabe o que Deus está dizendo? Por acaso eu devo dar ouvido para eles? Por acaso eu devo parar e ouvi-los, sendo que eles carregam o ídolo dentro do seu coração? Você não tem carregado o ídolo dentro do seu coração, não? Porque às vezes você não carrega uma imagem, mas carrega um ídolo no seu coração. Quem sabe o que tem sido o teu ídolo? A Rede Globo, novela, filmes, WhatsApp, todas essas coisas. Estou falando para você parar de mexer com WhatsApp, de internet, essas coisas, não, que isso é tudo bênção na nossa vida. É algo maravilhoso, especial na nossa vida. Se não fosse especial, eu não estaria pregando para você agora. Então é algo maravilhoso, mas não tem se tornado um ídolo na sua vida. É importante você praticar a palavra, aquilo que você aprende, você praticar, colocar em prática. Não adianta você ouvir agora que você está em casa, lives de 200 igrejas, de hora em hora você está ouvindo um pregador. Se você não colocar nenhum deles em prática, o que vai adiantar você ouvir? Se encher da palavra e não colocar em prática. Por isso a palavra diz: sede vós também praticante e não somente ouvinte. Amém? 4. Indisposição para perdoar. Falei na mensagem de manhã sobre a porta do perdão. Indisposição para perdoar. Se você não tem disposição para perdoar, Deus também não te perdoa, meu querido. Se você não tem disposição para te perdoar, Deus também não te perdoa. Está lá em Marcos 11, 25 e 26, que diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. Como é que você quer ser perdoado se você não tem disposição para perdoar? Jesus é que está ensinando. Marcos 11, 25 e 26. Anota aí para você ler depois. 5. Quero ver se dá tempo de eu passar tudo. 5. Falta de generosidade. Você é generoso? Sabia que a generosidade é algo assim que Deus fala que nós, os cristãos, nós precisamos viver isso? Sabia disso? Já já eu vou falar sobre Pedro. Deixei para o finalzinho, por isso que eu quero passar isso aqui para você entender melhor o que aconteceu no texto que nós lemos. A indisposição para perdoar. Olha o que diz assim, a falta de generosidade. Provérbios 21, 3 diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também vai clamar, mas não será ouvido. Então aquele que fecha o ouvido para o clamor daquele que precisa, quando ele clamar, Deus não vai ouvi-lo também. 6. Maus tratos conjugais. Quando marido e mulher vivem brigando, briga, e tem mágoa, tem tristeza, tem angústia, tem dor, pode esquecer, porque Deus também não escuta a oração. Está lá em 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam interrompidas, impedidas a vossa oração. Tá bom? 7. Sua falta de fé. Estou falando sobre barreiras, impedimentos, coisas que podem impedir de Deus ouvir a tua oração. Sua falta de fé. Mateus 9, 29. Tinha um cego, chega para Jesus, Jesus toca os olhos dele, dizendo: sede-vos feito segundo a sua fé. Então falta de fé é um impedimento, na maioria, para que a gente não receba as bênçãos de Deus e os milagres de Deus em nossa vida.
Quem está entendendo essa palavra aí? Eu espero que você esteja entendendo essa palavra. E eu quero falar agora alguns motivos que levam Deus a responder a sua oração. Falei dos motivos que são barreira para que Deus não responda a tua oração. Agora eu quero falar de motivos que levam Deus a responder a sua oração. Segura aí. Você deve orar a Deus, ao Pai. Por que você acha que todas as vezes que a gente ora, a gente não pede para Jesus? A gente pede para Deus, o Pai. Porque Jesus, ele, em nenhum lugar ele fala, não, se você orar para mim, eu vou fazer aquilo que você quer. E é claro que ele não fala isso. Mas ele fala o seguinte, ele fala que, João 16, 23, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, eu vô-lo farei. Então, ele vô-lo há de dar. Ele, o Pai, vai te dar. Por quê? Porque você pediu ao Pai em nome de quem? Em nome de Jesus. Por que que quando a gente vai expulsar um espírito maligno, a gente pega e dá ordem para ele? Sai dessa pessoa. Em nome de quem? Em nome de Jesus. E o espírito, ele tem que sair. Ele sai fora. Por quê? Porque você está ordenando em nome de Jesus. Então Jesus ainda não veio para concluir tudo aquilo que Deus projetou. Então nós temos que orar a Deus, para o Pai. Ele ensina a orar ao Pai e pedir no nome dEle, para que Deus saiba que nós somos dEle. Tá bom? Por isso que quando nós terminamos a oração, nós falamos, oramos em nome de Jesus. Então às vezes você está pedindo para Jesus e Deus não vai te dar. Então isso é importante, porque é Jesus que ensina. Você deve orar em nome de Jesus. João 14, 12 e 15. O versículo que nós lemos aqui. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará o que eu faço, e as farás maiores do que estas. Fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Não é quando pedir para mim, mas quando pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Bom, nossa oração deve ser no nome de Jesus, dirigido ao Pai. 3. Quando a oração é respondida, você deve orar sendo conduzido pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, não sabemos orar como convém, não sabemos tocar o coração de Deus quando convém, por isso temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Romanos 8, 26. Estão anotando aí? E da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, temos que orar a Deus sendo conduzido pelo Espírito Santo. 4. Você deve orar com total compreensão de seus direitos e privilégios como filho de Deus. Porque Jesus já veio, já entregou sua vida, já morreu pelos nossos pecados. Isso mesmo, é isso mesmo que eu estou dizendo. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, pudéssemos viver a plenitude daquilo que Ele projetou na nossa vida. Está entendendo essa palavra? Por isso
é importante você orar com entendimento. Com entendimento da palavra. Você deve orar com compreendendo a palavra, com compreensão daquilo que você está orando. Está em 1 Coríntios 14, 14 e 15. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem. Que fareis, pois? Orarei no espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento, para que Deus responda a sua oração. Mas tem mais, quero ver se eu falo mais 3, diz aqui: você deve orar em harmonia com a palavra de Deus. Muitas vezes nós oramos, mas sem estar alinhado com a palavra de Deus. Está em João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas para isso, vós tem que estar em Cristo, e a palavra tem que estar em vós. Amém? Harmonia com a palavra de Deus. 6. Você deve orar com fé, sem duvidar. Preguei há poucos dias, está lá no YouTube, sobre dúvidas. Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Não pense que tal homem, que tal pessoa receberá de Deus alguma coisa. Por quê? Porque duvida. Então não duvide quando você colocar diante de Deus. Amém? Mais um. Você deve orar com louvor pela sua resposta, louvando a Deus, glorificando a Deus pela resposta que Ele vai te dar da oração. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Nós até oramos, nós até suplicamos, mas e as ações de graça? E quando que nós ofertamos a Deus pela resposta à nossa oração? Quando que nós somos gratos a Deus pela resposta à nossa oração? Essa é a parte mais difícil, porque às vezes a gente ora. E agora, como eu passei esses princípios da oração, o porquê da oração, o que acontece se eu não oro, são pelo menos 2 coisas eu falei que acontece, as barreiras que tem sobre a nossa oração, e a oração, por que Deus não responde a oração, e por que Deus responde certas orações. Agora eu quero voltar no texto, e se você ainda tem o texto guardado que nós lemos no teu coração, você vai ver que Pedro tinha sido preso, e na noite, no dia seguinte, eles iam apresentar Pedro. O rei ia apresentar Pedro perante a corte. Ele estava sendo guardado por 4 grupos de 4 soldados, e inclusive Pedro estava lá dentro da prisão, amarrado com cadeias no braço, preso com a pulseira e batido ali um pino de ferro ali, preso nas suas mãos, acorrentado de mãos e pés. E aí ele estava deitado, dormindo, e da sua direita tinha um soldado, e à sua esquerda tinha outro soldado, e tinha outro soldado na porta. E 2 soldados ainda na porta do lado de fora. De repente Pedro dormindo, mas a igreja estava, meia-noite, a igreja estava lá orando por ele, incessantemente, não parava de orar para que Deus não permitisse que eles o matassem. Por isso nós estamos nesse propósito de 21 dias de oração, mas na verdade algumas pessoas estão 21 dias, e algumas pessoas nem os 21 dias começou.
Mas nós vamos inteirar no dia 26, 35 dias, porque nós começamos antes a nossa oração. Porque nós entendemos que nesse momento crucial para o Brasil, para a nossa família, para a nossa vida, estamos tudo em jogo, e eu posso garantir para você que não é por causa do coronavírus. E é muito simples o que está acontecendo por causa do coronavírus na nossa vida. Mas é muito maior o jogo que está por trás de todas as coisas, para a destruição da família, para a destruição financeira, para a destruição em tudo no nosso país. É por isso que nós devemos orar, porque a igreja estava orando incessantemente por Pedro, que estava preso, e com certeza se a igreja não está orando, ele ia ser morto. Mas era meia-noite, a igreja estava orando, e Pedro estava dormindo no meio de 2 soldados, e aí o anjo do Senhor vai lá, toca na costela dele, do lado dele, ele acorda e olha para o anjo brilhante, encheu a cadeia de luz naquele momento, e ele então vendo tudo aquilo, ele pensou com ele: estou sonhando, estou tendo uma visão de Deus. E aí o anjo pegou e falou para ele: vai, levanta, vamos. E aí ele começou a se levantar, as cadeias caiu fechada do braço dele, sabe, preso as cadeias do braço dele, preso, caiu fechado, não aberto, caiu das mãos dele fechado, caiu dos pés dele fechado. E Pedro pensando que era uma visão, e ele pega e se levanta, abre a porta da cela e passa pelos 2 guardas que continuam imóvel ali, de olhos abertos, vigiando. Passa por eles, não acontece nada. Pedro olha para trás, olha para o rosto dos guardas, dos soldados olhando para ele. Pedro não entende nada, ele fala: mas eles não reagem, eu estou tendo uma visão. E aí eles caminham pelo corredor diante da porta, e quando chega aquela porta de ferro e madeira enorme, de repente a porta começa a abrir automaticamente, e os guardas estão também lá, guardas do lado de fora. E Pedro então, eles passam por aquela porta, e eles caminham por uma rua, e de repente quando eles passam para outra rua, o anjo desaparece de Pedro, ele aparta dele e vai embora, desaparece. E ele então fica olhando, e ele olha para trás, ele olha de longe para a cadeia onde ele estava preso, e aí ele começa a entender: verdadeiramente o anjo de Deus esteve aqui e me libertou. E as portas fechadas da cadeia, os soldados do lado lá guardando as cadeias, soldado dormindo do lado de Pedro, e não viram, e Deus o libertou. Ele então caminha sobre a casa em que eles estavam orando, e lá ele bate na porta, e bate intensamente na porta, por causa do momento que eles estavam vivendo. Todo mundo estava com medo. A moça que foi abrir ouviu a voz dele: abra a porta, sou eu, Pedro. Ela voltou correndo, falou: é Pedro que está lá fora, é Pedro que está lá fora. Eles falaram: não pode ser, Pedro não está lá, Pedro está preso, e jamais eles iam soltar Pedro, é ele que está lá mesmo. Aí alguém chega e fala: não, deve ser o anjo de Pedro que está lá. Você ouviu a voz do anjo de Pedro, não é Pedro. Aí foram lá, abriram a porta e ficaram de boca aberta, olho arregalado, queixo caído, olhando para Pedro e dizendo: o que aconteceu? Aí Pedro entra para dentro, fala para eles o que aconteceu, fala: avisa Tiago, João, avisa os outros irmãos aí. E ele então sai e vai para outro lugar que eu não me lembro. Vai pregar a palavra, vai anunciar a palavra. Sabe o que acontece quando você ora? As portas que estão fechadas na tua vida, Deus envia um anjo lá e as portas se abrem. Por isso essas portas precisam ser abertas para nós hoje com urgência, na nossa família, na nossa vida profissional, porque tem sido pessoas sendo mandadas embora, pais de família sendo mandados embora. As portas na tua vida profissional, as portas de emprego precisam ser abertas na tua vida, na tua casa, na tua família. As portas financeiras precisam ser abertas na vida de cada um, na vida das pessoas que são empresários. As portas precisam ser abertas para o nosso Brasil, e é hora de orar.
É hora de você entender os princípios de oração, os objetivos de oração e tirar um tempo nesse momento de guerra. Ou você vai esperar as coisas piorar mais para você entender que tem que orar. É claro que você não pode fazer isso. Mas se você quer alcançar uma bênção de Deus de verdade, você tem que se colocar diante de Deus em oração. Por isso a Quadrangular no Brasil inteiro, não sei se no mundo, mas no Brasil inteiro está orando. Aliás, eu acho que todas as igrejas estão orando. Mas nós estamos fazendo 21 dias, jejum da vitória, para quebrar a potestade maligna que tem agido contra a nossa vida, contra a nossa vida financeira, contra a nossa vida familiar, contra a nossa família, contra o nosso país, contra a nossa pátria. Em nome de Jesus, que ela seja quebrada. Mas você tem que se orar, tem que se unir em oração. Você tem que se levantar em oração. Você não pode se tornar um egoísta orando quando as coisas começarem a faltar na tua casa. Não vai começar a orar quando começar a faltar as coisas na tua casa. E eu quero declarar que isso não venha chegar, porque é muito triste. Então, em nome de Jesus, e na vida de cada brasileiro, não venha chegar a acontecer nenhum mal de faltar nada. Mas que essa solução que nós estamos vivendo, que Deus começa a mover a favor do nosso país, da nossa causa muito nobre, porque nossa oração, ela não é em primeiro lugar por nós mesmos, mas é para todo o nosso semelhante. Deus se agrada disso. Amém? Eu espero que você tenha aprendido sobre a oração. Eu espero que o Espírito Santo tenha aberto o seu entendimento. Eu espero que você tome uma atitude de se posicionar conosco, orando, buscando as bênçãos de Deus para a nossa vida, porque o momento de orar é esse. Agora é o momento de orar, agora é o momento de buscar, agora é o momento de interceder, agora é o momento de acordar de madrugada. Não é hora de dormir, é hora de acordar de madrugada. É melhor chorar agora de madrugada na presença de Deus do que chorar no cemitério, do que chorar nos velórios, do que chorar na porta dos hospitais. É melhor você chorar derramando lágrimas na presença de Deus do que chorar por um motivo terrível na sua vida. Comece hoje mesmo, essa madrugada mesmo, a sua vida de oração, o seu compromisso de oração, intercedendo pelas famílias, intercedendo pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha consciência, espero que você tenha aprendido nesta palavra a tomar posse daquilo que Deus projetou na tua vida. E eu quero orar por você nesse momento. Quero que as bênçãos de Deus te alcancem de uma forma muito especial. Pai querido, Pai amado, cada família que está assistindo agora, cada pessoa que está assistindo agora, participando desse culto, o Senhor vem abençoar de uma forma especial. Eu quero declarar, Senhor, muitos estão abatidos com essa situação que nós estamos vivendo. Eu quero declarar, Senhor, que as tuas bênçãos venham alcançar a cada um. Eu quero declarar, Senhor, que o teu poder venha envolver cada família, cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar a bênção, Senhor, sobre cada empresário que está com a sua loja, a sua empresa fechada. Deus, toca na vida de cada empresário, para que ele não venha perder tudo aquilo que ele construiu, porque também nós somos abençoados por cada empresa, por cada loja. Abençoa cada pessoa aqui do nosso bairro, São Bento, nossos vizinhos do São Bento, Santa Teresa, Tiradentes, Conjunto Habitacional, Parque das Nações, Jardim Kennedy 1 e 2, Jardim Paraíso, Jardim Contorno, Parque Esperança. Toda a Zona Sul seja abençoada por Ti, cada família seja abençoada por Ti, ó Deus. Não deixe que venha faltar nada. Abre o entendimento, Pai. Levanta homens e mulheres de Deus para que a Tua bênção seja derramada em cada lar. E eu quero orar também, Senhor, pelo nosso Brasilzão. Abençoa o nosso presidente em primeiro lugar, que está abatido, que precisa força, precisa, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre ele, porque nós dependemos do nosso país, Senhor, e o nosso presidente escolhido é Ele.
Se fosse outro, estaria orando por outro, assim como já orei por todos, desde a minha conversão, por cada presidente. Então eu intercedo pelo nosso presidente, pelo presidente da nossa nação. Abençoa, Senhor, o presidente da nossa nação. Abençoa os 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Tira a corrupção de lá de dentro, Senhor. Quebra, Senhor, os inimigos do nosso povo, aqueles que estão advogando em causa própria, aqueles que estão implantando leis em causa própria, aqueles que estão vendo em benefício próprio, causando corrupção no nosso país. Que caia por terra toda a corrupção. Chega de corrupção no nosso país. A corrupção, Senhor, é pior do que o vírus. O vírus nós conseguimos tomar remédio, ir para o hospital, ser entubado e ainda se escapar. Mas da corrupção, Senhor, só o Senhor pode intervir, Senhor, pelo nosso país. Abençoa o nosso exército, marinha, aeronáutica. Deus, nós intercedemos por eles, pelos generais, pelos comandantes, dá sabedoria para eles, para que estejam preparados, Senhor, para defender a nossa pátria. Nós colocamos, Senhor, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, que são atuantes na sociedade, e tem morrido militares, Senhor, tentando defender a nossa sociedade, aquilo que é certo. Proteja os militares, ó Pai, proteja os nossos soldados, os nossos policiais, que estão na linha de frente, combatendo a corrupção e o crime. Proteja, abençoa, Senhor, a nossa polícia. Abençoa, Senhor, os médicos, enfermeiros que estão nos hospitais atendendo. Abençoa, Senhor, livra de todo mal. Mas se tiver médico corrupto manipulando as coisas, coloca por terra, que seja descoberto, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos bênção sobre o nosso país, declaramos bênção sobre nossa nação, declaramos bênção sobre nossa casa, declaramos bênção sobre nossa igreja, sobre a liderança da nossa igreja, sobre cada pastor espalhado sobre a face da terra, sobre cada igreja espalhado sobre a face da terra. Nós declaramos bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos agora, depois dessa oração, honrar ao Senhor com o nosso louvor, a nossa adoração, para que Ele ouça a nossa oração e nos abençoe, em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Não esqueça, na quarta-feira, da continuação da nossa campanha da purificação da família. Bom, não deixa de participar conosco online, não deixe de fazer esta campanha, porque Deus vai abençoar a tua casa, está abençoando a sua família, em nome de Jesus. Eu quero que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, último dia da semana. Sejam dias de bênção, de vitória, de conquista e de prosperidade. Eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada vida nesta noite para sempre. Digam amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida. Paz. Tchau.